O Vene feliz com a atuação do Flamengo dele. Quero que você me fale aí um pouco desse jogo. Você falou pra mim que foi um jogo de almanac, hein, aqui no off, hein, Vene Casagrande? Que todo mundo jogou muito bem. Fala pra mim como é que foi a atuação do Flamengo no jogo de ontem. Olha, Fernandinha, eu vou caracterizar a atuação do Flamengo como surpreendente, porque de verdade eu não esperava um Flamengo jogando tão bem diante de uma altitude de 3.500 metros. E a gente pôde ver, como você mencionou aí, eu comentei no off, vou repetir aqui no on, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. A começar na escalação do técnico Leonardo Jardim, que eu achei uma escalação extremamente inteligente. Primeiro, ele preservou alguns jogadores titulares pensando no clássico de sábado contra o Fluminense, e ele também priorizou a parte física. Tanto é que o ataque dele, ele colocou Gonzalo Plata na ponta esquerda, que é um jogador que fisicamente falando se sobressai, e é um jogador também acostumado a atuar em altitude. E aí ele bota o Plata, ele bota o Carrascal, que também estava muito bem fisicamente, e ele coloca o Bruno Henrique. Mas esse aí é um capítulo à parte, depois a gente comenta sobre o Bruno Henrique, que fez uma partidaça. E no meio de campo ele colocou o De La Cruz, o Everton Araújo e o Lucas Paquetá. Só que o mais interessante é que ele botou o Everton Araújo como o único volante. E o De La Cruz e o Paquetá, eles ficavam revezando as funções do meio de campo. Sobretudo no primeiro tempo, que foi quando o Flamengo melhor jogou. Inclusive o Paquetá também fez uma grande partida. No setor defensivo, ele também foi inteligente. Ele priorizou a parte física, colocou o Danilo, que estava melhor do que o Léo Ortiz, fisicamente falando, pelo menos no entendimento dos bastidores do Flamengo. E na lateral direita ele também coloca o Emerson Royal, que fez uma grande partida. Muitos torcedores pegam no pé dele, em alguns momentos com razão, mas ontem a gente precisa elogiar. O Emerson Royal foi muito bem e ele ajudou demais também na parte física. E na lateral esquerda só tinha o Ayrton Lucas à disposição, e aí eu já critiquei muito aqui o Ayrton Lucas e dessa vez vou elogiar. Até ele foi bem ontem, inclusive o cruzamento para o gol do Bruno Henrique, ele olha antes, não foi por acaso. Então tem que elogiar também a partida do Ayrton Lucas, de uma maneira geral. Leonardo Jardim foi extremamente inteligente, o plano de jogo dele deu super certo, a escalação deu certo, ele também fez substituições interessantes, inclusive as substituições acabaram ajudando. Tanto é que o Arrascaeta aqui entrou, fez o segundo gol e o gol da vitória, então eu caracterizo essa vitória do Flamengo como surpreendente, porque de fato eu não imaginava, se eu tivesse um empate lá, eu acho que o torcedor rubro-negro assinaria, mas a forma como o Flamengo conquistou essa vitória foi uma forma muito boa e que já dá para o torcedor rubro-negro uma certa confiança, já pensando na sequência dos jogos. O do grupo do Flamengo, o maior desafio dele era, claro, era a altitude, né? Então você vencer é como se fosse o seu maior adversário, né? No seu grupo você ir fora de casa e vencer. Esse foi o cenário, o panorama do Flamengo. Realmente vencer lá é muito positivo, né? Ainda mais sendo a estreia da Libertadores. Ô Caio, mas assim, o Flamengo tem personagens que são e gostam de ser protagonistas, sobretudo na Libertadores. Um deles eu já vou falar com o Vene Casagrande, que eu sei que ele quer falar dele. O outro é o Arrascaeta. O rapaz entra, tem uma coisa de capacidade, de talento e de sorte também no gol do Arrascaeta, né, Caio? Com certeza, Fernando. A gente estava brincando aqui com o Pardal em off, que na minha vez a bola bate na trave, volta, sai, o gol não acontece. E o Arrascaeta, com a camisa do Flamengo, ele já tem muita história, ele é um cara muito respeitado, está aí na galeria dos grandes ídolos da história do Flamengo. Após o jogo também estava conversando aqui com o Vene Off, falei com alguns amigos flamenguistas e estava questionando a eles aonde que o Arrascaeta está no ranking ali de ídolos da história do Flamengo, e a maioria deles colocando sempre ali no top 5, no máximo top 10, alguns colocando inclusive só abaixo do Zico. Enfim, é óbvio que cabe muita discussão. O Flamengo tem vários ídolos ao longo da sua história, grandes ídolos identificados com o clube, que conquistaram muitos títulos com o clube, então é uma disputa grande, mas o Arrascaeta, ele é um cara, assim, para a história do Flamengo, sensacional. E ontem ele entra no final do jogo e a bola que ele recebe, ele aproveita, tem a chance de fazer o gol, quase fez outro também numa finalização logo depois, podia ter feito o terceiro gol do Flamengo. Mas é um cara muito, muito importante mesmo na história do Flamengo. E com esse jogo de ontem, o Arrascaeta conseguiu mais uma marca para sua carreira. Olha aí no meu telão, agora o Uruguai é o estrangeiro com mais partidas pelo Flamengo. Olha só, mais partidas pelo Flamengo, são 370 partidas, superando o meia paraguaio Modesto Bria. O Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019, acumula 102 gols e 110 assistências. Já Modesto, que até ontem era o dono do recorde, foi campeão do primeiro tricampeonato carioca do Flamengo, 4-2, 4-3, 4-4,
e fez 369 jogos pelo time rubro-negro entre 43 e 53. Olha aí, o Modesto ficou 10 anos. O Arrasca tá há 19. Quantos anos aí? Faz aí você, por favor, que eu não vou... Só no 2020, 21, 7, 8. 7. Você vê que ele tá melhorando. 7. É porque eu fiquei na dúvida, 7 anos, 8 temporadas, eu fiquei nessa dúvida. Mas enfim, são 7 anos. Ele começa no Carioca de 2019. Ele começa em 2019, junto com o Bruno Henrique e Gabigol na ocasião. Pra você, Vene, Anderson e DJ Careca pensem também na resposta. Que são os nossos rubro-negros aí. Vê como a Flá parece ser grande, né? Ô, Vene Casagrande. Top 3, top 5 ou top 10? No seu coração, da história do Flamengo, o Arrascaeta tá em que momento, em que local aí? Top 3, top 5 ou top 10? Quando você me faz essa pergunta, são de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo? Da história do Flamengo. Porque a gente que gosta de futebol, a gente também se debruça na história. O Leandro, por exemplo, lateral direito, é um jogador que eu nunca vi jogar. Mas o Leandro tem uma história muito identificada com o Flamengo. O Júnior, por exemplo, também é outro. Então, é da história, é difícil. É difícil demais. Top 10, assim, top 5 ou top 3? O que eu posso dizer é, o Arrascaeta, ele senta à mesa do Zico. Isso sem sombra de dúvidas. Ele senta à mesa do Zico. A cabeceira é do Zico, né? A cabeceira é do Zico, óbvio, pra mim é o número 1, é o Deus rubro-negro, não tem jeito. Mas de jogadores que eu vi, e eu falo isso sem medo, o Arrascaeta é meu maior ídolo, de jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo. Outros jogadores, por exemplo, o Romário me fez ser Flamengo junto com a Tirson, lateral esquerdo. Um beijo pra Tirson, grande Tirson. Eu sou também muito fã do Renato Abreu, por exemplo, mas o que o Arrascaeta vem construindo com a camisa do Flamengo desde 2019 é algo assustador. E pra mim é o maior estrangeiro da história do Flamengo e o maior estrangeiro que eu vi no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Anderson, rapidamente, top 3, top 5 ou top 10 Arrascaeta pra você no seu coração da história? Top 5. Top 5, olha. E você, DJ Careca, top 3, top 5 ou top 10 da história do Flamengo? É isso. Obrigado, DJ. Muito bem. Obrigado. Troca a foto aqui, Cris, que agora o homem quer falar do Bruno Henrique. Que é outro também que senta à mesa. É mesmo, é? Senta à mesa, pô. Senta à mesa do Zico, sem sombra de dúvidas. E como é que foi esse jogador ontem no jogo, Fernando? Olha, Fernandinha Maia, Bruno Henrique. Pra traduzir o que foi o Bruno Henrique ontem, assim, ele foi um unicórnio ontem em campo. Esse cara precisa ser estudado. A gente fala do Fábio, com louvor, obviamente, mas o que o Bruno Henrique faz aos 35 anos, em uma altitude de 3.500 metros, e depois de uma grave cirurgia no joelho que ele passou recentemente, e ele aos 90 minutos do segundo tempo dá o pique que ele deu, ele precisa ser estudado. E para mim ele foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, não só por conta do gol que ele marcou ali de cabeça, mas também a forma como ele atuou em campo. Inclusive, a entrada dele no time titular, promovida pelo técnico Leonardo Jardim, foi uma ótima escolha, porque no jogo de ontem ele precisava muito atacar o espaço da equipe adversária, e ele faz isso muito melhor que o Pedro, e eu não estou aqui dizendo que ele é um jogador melhor que o Pedro como centroavante, mas são características diferentes, e o Leonardo Jardim estudou muito bem o adversário, colocou o Bruno Henrique e a estratégia dele deu super certo, porque o Bruno Henrique para mim foi o melhor em campo. Categoria que tem esse jogador, né? Identificado, identificação não só com o Flamengo, com a torcida, mas com a competição também, ô Caio. Sim, o Bruno Henrique também tem muita história com a camisa do Flamengo, brilhou também nas finais de Libertadores. Em 2019, inclusive, o Gabigol faz os 2 gols, mas o Bruno Henrique vai muito bem no jogo também, nos lances também. Então, principalmente no lance do primeiro gol, né? No segundo gol ele não participa, mas no primeiro ele participa muito bem. E ele vem escrevendo a história dele com a camisa do Flamengo, assim como a Arrascaeta, de maneira brilhante, assim. Então, independente da brincadeira aqui que a gente falou de arbitragem, a gente vai falar mais pra frente, o Flamengo fez uma baita partida ontem, comandada e com os gols marcados pelos 2 maiores ídolos dessa geração, né? Arrascaeta e Bruno Henrique. Entendo eu que pro rubro-negro o jogo de ontem foi um combo completo, né? Vitória na altitude com um gol de Bruno Henrique e Arrascaeta. Então a gente vai falar mais pra frente de arbitragem, mas a gente tem que reconhecer também. Olha aí. Só pra finalizar o assunto do Bruno Henrique, ele tem algo que não tem jeito. Ou você nasce com isso ou você não nasce. Não adianta você trabalhar. Ele tem estrela. O Bruno Henrique é o cara que tem estrela, não tem jeito. Ele, assim, ele é muito decisivo em jogos extremamente importantes. Talvez o torcedor rubro-negro não valorizasse tanto o jogo de ontem, na altitude. Mas essa vitória representa muita coisa. Você estrear com o pé direito numa Libertadores da América, numa altitude de 3.500 metros, depois de uma logística extremamente desgastante, com muitos desfalques, é uma vitória gigantesca que dá muita confiança ao rubro-negro. De acordo com o jornalista Antônio Carlos,
Neymar demonstra vontade de atuar pelo Clube de Regatas do Flamengo, algo que já revelou publicamente ao comentar o desejo de jogar no Maracanã diante da torcida rubro-negra. O atacante entende que a possível união pode ser benéfica, pois acredita ainda ter condições de render em alto nível e vê o elenco como competitivo. A diretoria do Flamengo, por sua vez, analisa a situação com prudência, principalmente por questões financeiras, buscando alternativas como parcerias para tornar o negócio viável. A proposta em discussão envolve um contrato inicial de 1 ano, com possibilidade de extensão. Ainda assim, qualquer avanço depende de fatores como equilíbrio financeiro, a decisão do jogador e a construção de um projeto esportivo convincente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Neymar será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!